Hoje trago-vos a história da menina que detestava livros. Era uma vez uma menina chamada Mina. Se num livro procurasse o significado do seu nome, quer dizer, o que é que o nome dela queria dizer, descobririam que significa peixe, numa língua muito antiga. Portanto, a menina chamava-se Mina e queria dizer, era como se o seu nome fosse peixe. Mas a Mina não sabia isto. Sabem porquê? Porque ela não procurava palavras em lado nenhum. Ela detestava ler. Porque ela já andava na escola e já sabia ler, mas não gostava de ler. E ela odiava, ela detestava livros. Estão sempre no meu caminho, dizia ela. Sabem, era verdade. Porque a Mina vivia numa casa onde havia muitos livros. Havia livros por todo lado. Ora, havia livros nas prateleiras, havia livros nas mesinhas de cabeceira, onde geralmente há livros, mas depois havia livros em todos os lugares, mesmo onde não costuma haver livros. Havia livros dentro dos armários, havia livros dentro das gavetas da roupa, havia livros nos armários da roupa, havia livros dentro das arcas, ora, em cima do sofá, nas escadas, na lareira, até na lareira havia livros. Havia livros em cima das cadeiras. A casa dela era uma casa cheia de livros. Sabem porquê? Porque os pais desta menina, da Mina, adoravam livros, adoravam ler. E então os pais da Mina estavam sempre a trazer mais livros para casa. Passavam a vida a comprar livros, iam à biblioteca requisitar livros, encomendavam livros na internet. Ora, os pais da Mina estavam sempre a ler. Eles adoravam ler. Eles liam livros ao pequeno almoço, liam livros ao almoço, liam livros ao jantar. Eles liam livros a toda a hora. Então a Mina começou a odiar os livros e dizia: "Eu detesto livros!" Os pais davam-lhe livros e ela ficava muito zangada. Só havia uma pessoa no mundo que odiasse mais os livros do que a Mina. Sabem quem era? Era o gato dela. O gato dela chamava-se Max. E ele também não gostava de livros, porque quando ele ainda era pequenino, caiu-lhe um livro daqueles assim muito grossos, sabem? Em cima. E ele aleijou, fez-lhe um dói-dói grande, em cima da cauda. Aí ele ficou cheio de dores. E então nunca mais gostou de livros. Portanto, não era só a Mina que não gostava de livros. O Max também não gostava. Uma manhã, a Mina levantou-se, foi lavar os dentes, mas o lavatório estava cheio de livros. Ela teve que tirar os livros todos para conseguir lavar os dentes. Depois foi à cozinha arranjar o pequeno almoço para ela e para o seu gato Max. Mas, ora, primeiro teve que subir em cima de um monte de livros para conseguir chegar ao pacote dos cereais. Depois abriu o frigorífico. Até dentro do frigorífico havia livros. Teve que afastar os livros para encontrar o pacote do leite. Depois arranjou um bocadinho de leite para ela, um bocadinho de leite para o Max e chamou o Max. "Max, o pequeno almoço está pronto." Mas o Max não aparecia. Voltou a chamar. "Max, o pequeno almoço está pronto." E o Max não aparecia. "Poi, onde é que poderá estar o meu gato?" Foi procurar na banheira, atrás do secador da roupa, procurou debaixo das escadas, em cima do relógio. Nada. Encontrou muitos livros, mas não encontrou o Max. Então, o que é que ela fez mais? De repente, ouviu assim: "Miau!" Olha, correu para a sala de jantar. Ora, coitadinho do Max, estava no cimo de uma pilha de livros. Não conseguia descer, estava cheio de medo. Eram aqueles livros que o pai da Mina lhe davam e que ela nunca lia. Punha-os assim todos uns em cima dos outros. Estava lá livros de quando ela era bebê, com muitos desenhos. Havia livros com canções de embalar, livros com letras para ela aprender o alfabeto.
E mesmo no cimo, junto ao teto, estavam aqueles contos de fadas, histórias de aventuras. Ora, os livros estavam cobertos de pó. Não te preocupes, Max, gritou-lhe a Mina. Eu vou salvar-te. E subiu pela aquela pilha de livros para salvar o Max. Mas quando ia chegar ao cimo dos livros para salvar o Max, escapou-lhe um pé e zás! Perdeu o equilíbrio. A Mina começou a escorregar. Catrapum! Os livros foram todos pelo ar. Caíram por todos os lados. Ora, os livros abriram-se pela primeira vez e sabem o que é que aconteceu? Uma coisa muito estranha. De dentro dos livros começaram a cair pessoas, animais, tudo a rebolar pelo chão. Caíam uns em cima dos outros, espalharam os livros e fizeram tombar as cadeiras. Ah, pois. Sabem o que é que apareceu? Apareceram príncipes, apareceram princesas, apareceram fadas, rãs. Olha, até apareceu um lobo e os 3 porquinhos. E apareceu um troll, muito traquinas, em cima de um tronco. E apareceu o Humpty Dumpty, foi pelos ares, partiu-se ao meio, foi atrás da mãe pata. Havia até uma girafa roxa. Havia elefantes, havia avestruzes, duendes, muitos macacos. Ora, havia coelhos por todo lado. Coelhos selvagens, coelhinhos brancos, coelhos de chapéu. Pois é, o que é que estava a acontecer? O que é que estava a acontecer com aqueles livros? E a Mina sentou-se no meio daquilo tudo. Mas eu pensava que os livros estavam cheios de palavras, não era de coelhos. E lá caíram mais 6 coelhos aos trambolhões de um livro que estava ao lado dela. Agora, a sala de jantar, olha, parecia um jardim zoológico. O elefante estava em cima da mesa a fazer malabarismos. Os macacos arrancaram as cortinas, talvez cortinas arrancaram-nas e tinham feito umas capas de super-heróis. E os coelhos estavam a roer as pernas da mesa. Pois parem, gritou a Mina. Voltem para os vossos livros, por favor. A Mina pegou num coelho que estava ao pé dela e tentou metê-lo dentro do livro da cozinha. Mas ele assustou-se tanto, começou a torcer-se e escapou e fugiu. Então ela abriu outro livro e lá dentro saíram 4 patos a voar. Voltou a fechá-lo. Isto não vai resultar, disse a Mina. Não sei a que livro pertence cada um deles. Já sei, disse ela. Vou perguntar a todos onde é que pertencem. Começou por uma criatura estranha que ela não conhecia. Quem és tu? É de Aardvark, disse o animal muito zangado. E foi à procura do livro do alfabeto. Ela encontrou um lobo a chorar debaixo da mesa e perguntou-lhe: e de onde é que tu és? Não sei. Eu não sei se sou do capuchinho vermelho ou se sou dos 3 porquinhos, disse ele a chorar e assoou-se à toalha da mesa. Mas a Mina não podia ajudar. Sabem porquê? Porque ela não conhecia aquelas histórias. Ela nunca tinha lido as histórias. Então teve outra ideia. Agarrou num livro que estava ao pé dela e começou a ler a voz alta. Era uma vez, numa terra muito, muito distante. Devagar, os animais pararam de fazer barulho. Aproximaram-se para ver o que é que estava a acontecer. Passado pouco tempo, os animais puseram-se à volta da Mina, com muita atenção. Quando a Mina chegou ao cimo da segunda página, os porcos que estavam no circo levantaram-se. Somos nós, é a nossa página. E zás, saltaram para dentro do livro. Depois,
pegou noutro livro de histórias e, um a um, todos os animais, todos os personagens começaram a entrar no livro a que pertenciam. Voltaram para o seu livro. Por fim, na sala, só ficou um coelhinho, vestido com um casaquinho azul. A Mina agarrou o livro devagar. Era a história do Pedro Coelho. Ai, posso ficar com este coelho para mim, pensou ela. Estava a começar a ficar sozinha, agora que já se tinham todos ido embora. Mas o coelho ficou à frente da Mina, apoiava-se numa perna, depois na outra. Ele queria voltar para casa. Então, a Mina abriu o último livro e o coelho saltou lá para dentro e foi-se embora. A casa ficou em silêncio. O Max estava em cima dos livros, a lavar a cara com as patas, como fazem os gatos, assim. Em seguida, os livros estavam à volta e a Mina começou a sorrir. Quando os pais chegaram, já muito tarde, sabem o que é que eles encontraram? Uma coisa muito estranha. A Mina estava no meio da sala. A sala tinha a louça partida, as pernas da mesa estavam ruídas, mas isso não fazia mal, porque havia uma coisa muito importante a acontecer. A Mina estava sentada a ler um livro de histórias. Isso era uma coisa muito importante, porque os pais da Mina não queriam de maneira nenhuma que ela odiasse livros, detestasse livros. Eles queriam que ela amasse os livros e gostasse de ler e aprender histórias e vivesse aventuras, porque os livros ensinam-nos muitas coisas, contam-nos histórias e dão-nos muita alegria. E assim, foi mais uma historinha. Adeus, meninos. Até amanhã.